Olá, bem-vindos à aula do cãozinho caramelo. Este cachorrinho em amigurumi lindo, na qual desenvolvi uma receita bem simples e fácil de fazer. Esta mini fofura mede apenas 10,5 cm. Pode ser personalizado com as cores da sua preferência, podendo ser utilizado em peças decorativas para o quarto de bebê, como em porta-maternidade, móveis de berço, por exemplo. Mas você pode usar a criatividade e desenvolver outras peças. Uma ótima ideia também são guirlandas de bem-vindos, para serem colocadas na porta de entrada, em casas de famílias que possuem pets. Olha que ideia legal! Iremos tecer juntas, passo a passo, cada detalhe deste pequeno pet e utilizaremos somente pontos básicos do crochê. E você verá que é muito fácil e rápido de fazer. Então já prepare o material que deixei aqui na descrição do vídeo e vem aprender a fazer este cachorrinho amigurumi. Vamos dar início então pela cabeça do nosso cachorrinho, iniciando com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender aqui o anel com um ponto e fazer os 6 pontos baixos. Agora vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira. Antes eu vou colocar aqui o meu fio marcador de carreiras, que vai marcar o início de cada carreira. A segunda carreira, então, será somente de aumentos. Para cada ponto da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já vamos prendendo esse fio que ficou de sobra do anel para deixar ele arrematado ali atrás. Então, é uma carreira somente de aumentos, que nada mais é do que 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira. Finalizei, vou passar aqui o meu fio marcador aqui para frente. E seguimos então com a terceira carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4, 5 e 6 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 6 e a carreira de número 7 nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos. Repetindo até o final. Fiz o meu aumento, agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 8 e 9 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno. E aqui já temos o formato do focinho do nosso cachorrinho. A carreira de número 10 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma sequência de 8 aumentos. Vamos fazer 2 pontos baixos juntos nos próximos 8 pontos. Fiz o meu primeiro aumento, no ponto seguinte, o meu segundo aumento, no ponto seguinte, o meu terceiro aumento, no ponto seguinte, o quarto aumento, no próximo ponto, o quinto aumento, no seguinte, o sexto aumento,
no próximo o 7º aumento, e agora, no próximo ponto, o meu 8º e último aumento. Então, fizemos aqui 8 aumentos. E vai ficar assim, ó, que essa parte é a parte de cima do focinho. E vamos seguir agora com mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizamos então esta carreira com 32 pontos. E assim ficou o formato do nosso focinho. Essa parte aqui vai para cima. A carreira de número 11 nós vamos iniciar com 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora nós vamos fazer uma sequência de 4 aumentos. Nos 4 pontos seguintes, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Então, aqui vamos fazer o meu primeiro aumento. No ponto seguinte, vamos fazer o segundo aumento. No ponto seguinte, o terceiro aumento. E no ponto seguinte, agora, o meu quarto e último aumento. E voltamos, então, agora para a sequência de 14 pontos, até o final da carreira. Então, eu vou fazer aqui os 14 pontos até chegar no final da carreira. Então, os aumentos ficaram bem no centro da cabeça, na parte de cima, né? É onde a gente faz ali a parte do focinho, onde vai para a testa do nosso cachorrinho. Vamos finalizar, então, esta carreira com 36 pontos. Prontinho. Ó, aqui é o formato que vai subindo para a cabeça do nosso cachorrinho. Já temos aqui o focinho dele bem formado. As carreiras de número 12 até a número 16 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 16, e agora eu só vou subir aqui, tirar o meu marcador de pontos aqui e colocar no meu próximo ponto, só porque ele já estava ficando curto. E vamos dar sequência, então, com a carreira de número 17, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Fiz a minha diminuição e agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E antes de fecharmos a cabecinha, vamos fazer a colocação dos olhos. Estes aqui são de 7 milímetros e possuem as travas de segurança. Então, eu já deixei marcadinho aqui na cabecinha o local onde a gente vai inserir os olhos. E nós vamos contar aqui a partir do anel mágico até a carreira de número 10. E entre as carreiras de número 10 e 11 será a carreira onde vamos inserir os olhos. Cuidar aqui, ó, uma boa forma de se orientar é colocar aqui, ó, pular o primeiro aumento e entre os pontos do segundo aumento, nós vamos colocar aqui o nosso olhinho. Aí fica mais fácil, eu acho, de se localizar aí na parte de cima da cabeça, onde será feito a colocação dos olhos, para ficar bem certinha a posição. Agora, nós vamos contar aqui 8 pontos que terão que estar entre os olhinhos. E no 9º ponto, também vamos cuidar aqui, ó, para fazer da mesma forma, inserir o olho entre os pontos do segundo aumento, só que agora da esquerda para a direita, né? E aí vai ficar bem na posição certinha
para que os olhos fiquem ali acima do focinho e não fique torto, para a cabecinha não ficar torta. Então, cuidando dessa posição aí dos aumentos, já dá uma ajudinha para vocês se orientarem aí, ó. Esses pontos dos aumentos, vão ficar bem em cima da cabeça, entre os olhos, certo? Acho que ficou de fácil entendimento. Então, agora nós vamos colocar as travinhas de segurança. Essas aqui são fáceis, é só apertar. Vou colocar aqui a minha segunda travinha. E está prontinho, então, aqui os olhinhos. Ficou bem certinho, a distância está correta e a posição, ó, do focinho para os olhos está bem certinha. Vamos dar sequência, então, a carreira de número 18 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos. A carreira de número 19 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Agora vamos fazer uma pausa para começarmos com a colocação do enchimento, iniciando aqui por essa parte do focinho. Vamos preencher bem o focinho com enchimento e depois, conforme a gente for fazendo as carreiras, a gente vai preenchendo toda a cabecinha. Então, agora eu vou colocar diretamente no focinho, vamos preencher bem aqui esse focinho, para que ele faça o formato certinho. Lembrando que a colocação do enchimento é uma parte muito importante para a estética das peças. Então, não economizar no enchimento e colocar o suficiente para que ela fique firme. Vou colocar já um pouco aqui na cabecinha. E vamos então seguir para a próxima carreira. A carreira de número 20 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Mais uma pausa para a colocação do enchimento, agora nessa parte da cabecinha. E já aproveita e verifica, ó, eu ainda consigo colocar mais enchimento no focinho. Então, eu vou colocar. Se está entrando fácil aqui a pinça, é porque precisa de mais enchimento. E agora sim, moldar a cabecinha com o enchimento, preenchendo bem. E vamos para a carreira de número 21, que será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Uma diminuição. E 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Ó, está faltando essa parte aqui, a colocação do enchimento, então vamos preencher. O focinho já está ok, só está faltando um pouco mais de enchimento na parte da cabecinha. A cabecinha tem que ficar bem redondinha. Então, eu só vou ajeitar aqui com a ponta da agulha o enchimento por dentro do focinho para ajeitar bem. E depois eu sigo colocando o enchimento onde estiver faltando, né?
Aqui é só puxar, porque o focinho já está bem preenchido, é só ajeitar mesmo, moldando ele. E agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui na cabecinha. Pronto, está bem redondinha já a minha cabeça, vamos continuar então. A carreira de número 22 será somente de diminuições. É a última carreira então. Serão 6 diminuições no total. Vamos pegar de 2 em 2 pontos, sempre as alcinhas da frente, né, dos pontos, e fazer as diminuições, até chegar no final da carreira, onde vamos ficar somente com 6 pontos. Cheguei no final da carreira, vamos só puxar aqui o fio, e já podemos tirar o marcador, e vamos cortar aqui o fio, deixando ele um pouco longo para fazer o arremate. Agora é só puxar aqui o fio, e vamos utilizar a agulha para fechar, mas antes vamos colocar ainda um pouquinho mais de enchimento, para finalizar. Certinho, agora podemos fazer o arremate. Já está bem firme a peça. E agora, para fazer o arremate, nós vamos utilizar somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que ficaram e vamos passar o fio com a agulha. Sempre pegando a alcinha da frente dos pontos. São 6 pontos no total. E agora é só puxar esse fio para apertar, fechando bem aqui esta abertura que tinha ficado. Agora nós vamos fazer um pontinho aqui do lado para dar um nozinho. E bem no centro do anel que se formou, nós vamos inserir a agulha, passando ela por dentro da cabecinha. Puxa o fio, agora aperta bem ali. Ó, tá bem fechadinho. E agora a gente pode dar um nozinho aqui. E vamos esconder esse fio passando por dentro da cabecinha. E agora é só cortar o fio. Prontinho, agora é só dar uma ajeitadinha com a ponta da agulha. E assim ficou a nossa cabecinha, ó. Bem bonitinha, não é mesmo? Agora, com um fio mais fino, aqui eu estou utilizando o Anne, nós vamos fazer o bordado do focinho. Vamos pegar ele bem comprido e utilizar ele de forma que ele fique duplo, pegando as duas pontas aqui do fio para inserir na agulha. Dessa forma a gente consegue fazer um bordado mais delicado, porque o fio é mais fino, mas precisamos passar menos vezes colocando dessa forma aqui dupla, certo? Então, nós vamos demarcar primeiro a posição certinha do focinho, vai ser aqui, ó, nós vamos utilizar entre a terceira e a quarta carreira e o anel mágico. Então, eu vou inserir aqui o meu fio, aqui por baixo, com a agulha, entre a terceira e a quarta carreira, puxo ele lá em cima, e agora eu vou segurar aqui prendendo este fio para que ele não solte aqui quando eu inserir a agulha embaixo. Vamos então inserir a agulha agora bem no centro do anel mágico, saindo na mesma carreira na parte de cima, entre a terceira e a quarta carreira. Ficando aqui uma distância de uns 3 pontinhos aqui, ó. Agora eu puxo a minha agulha, cuidando já, sempre segurando já o fio para que ele não embole. E agora eu vou sempre inserir a minha agulha aqui no centro do anel mágico, neste mesmo ponto, saindo sempre na carreira acima ali, entre a terceira e a quarta carreira. E vamos fazer isso até completar todo o focinho. Puxo bem ali o fio lá atrás, para ele ficar bem ajeitadinho. E agora é só ir inserindo a agulha sempre aqui embaixo no mesmo local,
e sempre entre a terceira e a quarta carreira, só que indo de forma que a gente vá completar aqui todo o focinho com o fio. Ó, agora eu vou fechando aqui, completando toda essa parte aqui com o bordado, sempre saindo nas mesmas carreiras e entrando ali no anel mágico. Então eu vou fazendo aqui e retorno quando ela estiver mais completinha. Já estou quase finalizando aqui, ó, preenchendo todo o bordado aqui do focinho. Agora eu vou inserir a minha agulha saindo lá na lateral, lá na parte de cima, mas para fazer a lateral agora, porque nós vamos ter que contornar agora novamente esse focinho para que ele fique bem ajeitadinho aqui nas laterais, ó. Vou passar o fio aqui na minha lateral. Contornando ela, né? E agora eu insiro a agulha aqui saindo na outra lateral. E passo aqui novamente o fio nesta lateral para deixar bem ajeitadinha. Vou inserir novamente a minha agulha saindo lá em cima no cantinho da esquerda, porque agora nós vamos passar o fio na parte de cima, para preencher bem ali, tapando essa parte dos pontos que ficam aparecendo. Ó, ali em cima, se a gente deixar dessa forma, vai ficar aparecendo esses pontinhos embaixo aqui do bordado. Então, a gente passa o fio aqui em cima umas 2 vezes para esconder bem ali os pontos. Ó, passei uma vez, agora eu passo mais uma vez para preencher bem. E aí sim eu insiro a agulha saindo lá onde a gente iniciou. E agora é só ajeitar aqui com a ponta da agulha mesmo, para preencher bem certinho o bordado, para não ficar aparecendo os pontos embaixo. Ajeita bem aqui nas laterais também. E quando estiver bem bonitinho, a gente dá um nó nesses fios. Vamos só puxar aqui com a ponta da agulha o enchimento para ajeitar aqui bem esse focinho, para ficar bem bonitinho, moldando ele. E se está bem bonitinho, agora é só dar um nó aqui nesses fios aqui embaixo e depois esconder esse fio por dentro da cabecinha. Vou só cortar aqui a ponta para igualar os dois. E agora com a agulha a gente vai inserir ela atravessando aqui por dentro da cabecinha, puxando esse fio com um nó, até esconder o nozinho. E é só puxar. E agora é só cortar aqui essa ponta do fio. E está pronto então o bordado do focinho. Agora vamos fazer o bordado da boca, com o mesmo fio, só que nós vamos utilizar ele aqui da forma simples, não duplo. Nós vamos fazer aqui o formato da boquinha do nosso cachorrinho. E faz toda a diferença nele, né? Então, aqui nós temos que alinhar. E vamos colocar, então, aqui a boquinha a contar do anel mágico com uma distância de 7 carreiras. E entre as carreiras de número 7 e 8, é que nós vamos iniciar a nossa boquinha. Então, eu inseri o fio lá por baixo, saindo aqui entre a carreira 7 e 8. E agora a gente faz esse formato aqui da boquinha, ó. Ele vai ter que vir até aqui, que é a segunda e a terceira carreira. E depois a gente tem que fazer o formato igual para o outro lado.
cuidando daí para fazer do mesmo formato ali, ó, saindo na mesma posição. Então, a gente insere a nossa agulha aqui, ó, saindo bem na frente ali, bem abaixo do focinho, entre a segunda e a terceira carreira. E aí, agora a gente passa o fio por cima da boquinha, dessa forma, inserindo a nossa agulha agora. Antes nós vamos puxar aqui o fio para apertar e fazer o formato certinho da boquinha. Então, a gente vai inserir essa agulha bem na ponta do focinho aqui embaixo, ó. Saindo agora na lateral para fazer uns pontinhos nessa boca para prender ela. Porque se a gente não faz uns pontinhos nela, depois conforme a gente vai mexendo no cachorrinho, essa boca pode acabar saindo fora do lugar. Então, a gente vai dar uns pontinhos aqui no formato que a gente quer, fazendo o formato da boquinha. Então, eu passo aqui, ó, o fio por cima do fio da boca, do formato da boca, e aí eu prendo com um pontinho, e eu vou sair ali no ponto do lado e fazer a mesma coisa. Então, eu vou dar 2 pontinhos aqui nessa lateral, e agora eu insiro a agulha no mesmo ponto aqui, saindo do outro lado da boca, para fazer a mesma coisa. Fazer os pontinhos ali para prender o outro lado também. Puxa sempre esse fio aqui, ó. Conforme a gente puxa, ele faz o formato bem certinho da boca. Então, agora cuidar para não ficar torta, né? Ajeitar direitinho aqui, essa parte da frente, e cuidar aqui as laterais para que fiquem iguais. Então, a gente dá o pontinho certinho, no mesmo formato, prendendo aqui também esse fio da boca. Vou passar aqui minha agulha por baixo para poder passar o fio por cima do fio ali da boca. Só ajeitar aqui que escapou na minha agulha. Então, eu vou inserir a agulha saindo um pontinho para o lado para fazer a mesma coisa. Tenho que passar esse fio por cima ali do fio da boca. E se está bem certinho, ajeita bem aqui, aí já pode inserir a agulha no mesmo pontinho, saindo lá onde a gente iniciou. E agora eu puxo bem aqui, e com a ponta da agulha a gente ajeita, fazendo o formato certinho ali. E aqui nas laterais também, ó, do focinho, para deixar ele mais saliente, que fica mais bonitinho. E agora eu vou dar aqui um nó, então. Antes eu vou só cortar um pouco desse fio. Vou dar o meu nozinho aqui. E depois a gente só esconde o nó por dentro da cabecinha. Prontinho. E agora é só cortar. E está pronto, então, essa parte do bordado da cabecinha. Vamos agora, então, tecer as orelhas do nosso cachorrinho. Voltamos, então, para o mesmo fio da cabecinha e vamos iniciar aqui a orelhinha com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar, então, o anel e seguir para a segunda carreira. Esta carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento, já estou prendendo o fio que ficou de sobra do anel, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E mais uma vez, um aumento e um ponto baixo,
e vamos finalizar então esta carreira com 9 pontos. A terceira carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos. Já vai fazendo aqui os pontos e já vai ajeitando a pontinha da orelha. Então, é um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior. Finalizei, então, a terceira carreira. Só vou cortar aqui esse fio que ficou lá de sobra, para não atrapalhar mais. Vamos, então, para a nossa quarta carreira, que será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento e 2 pontos baixos. Vamos finalizar esta carreira com 12 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes também. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. Vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento e 3 pontos baixos. Mais uma vez, um aumento e 3 pontos baixos, e vamos finalizar então esta carreira com 15 pontos. A sexta carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos. Finalizei a carreira de número 6, já posso tirar aqui o meu marcador. E agora nós vamos fechar esta orelhinha dessa forma, só que é um pouquinho diferente. Nós vamos fechar pegando os pontos de trás. Nós vamos pular aqui o primeiro pontinho, a gente nunca consegue pegar junto, né? Então, um pontinho vai ficar ali sobrando. No vez de pegarmos aqui, nós vamos pegar nesta alcinha de trás do ponto. E na parte de trás aqui também nós vamos pegar na alcinha de trás dele, ó, dessa forma. Está escapando aqui porque é o primeiro, daí fica um pouquinho mais difícil. Ó, e tá vendo que fica esse primeiro pontinho aqui, ele vai ficar ali sozinho, depois a gente vai ter lá no final um ponto sozinho. Mas do restante a gente vai prender sempre pegando os dois juntos assim. E arremata com ponto baixo. Agora a gente vai para o ponto seguinte, pega a alcinha de trás dele, e lá na parte de trás nós vamos pegar também a alcinha de trás. E vamos arrematar com ponto baixo. E vamos seguir fazendo isso até chegar lá no final. Ó, arremata com ponto baixo. E agora o último ponto, a gente tinha deixado ali, né, um que ficou sozinho, agora a gente vai pegar também aqui só a alcinha de trás do ponto de trás ali. E nós vamos fechar aqui 7 pontos. Então, finalizamos essa carreira com 7 pontos. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos virar aqui a orelhinha assim, dessa forma. Vamos fazer uma correntinha.
E a oitava carreira, então, será de um ponto baixo na alcinha. Pegando as duas aqui, né, o ponto inteiro aqui do ponto, e na alcinha de trás, aquela que ficou sobrando da carreira anterior. E aí nós vamos fazer um ponto baixo assim. E aí nós vamos seguir toda a carreira fazendo isso, ó. Pega o ponto seguinte e a alcinha que ficou da carreira anterior. E arremata com ponto baixo. Depois eu explico por que que a gente está fazendo dessa forma. Sempre pegando o ponto e a alcinha da carreira anterior. E agora o último ponto com a última alcinha. Então, finalizamos esta carreira também com 7 pontos. E por que que a gente fez isso? Porque desta forma, ó, a orelhinha já fica dobradinha. Ela vai ficar caidinha para frente quando a gente costurar no cachorrinho. Então, ela já vai fazer o formato certinho, dobrando assim para frente. Certo? Agora, nós vamos virar novamente a peça, fazer uma correntinha. E seguir com um ponto baixo para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Vamos virar novamente, vamos fazer uma correntinha e vamos novamente fazer um ponto baixo para cada ponto, totalizando os 7 pontos. Prontinho. E agora nós já podemos finalizar aqui cortando o fio, deixando ele longo para a costura depois. Vou pegar aqui o fio e passar por dentro dessa alcinha, para dar um nozinho. E aqui está, então, a primeira orelhinha, prontinha. E já está no formato certinho. Depois, quando a gente costurar, ela já vai ficar no formato correto. Certo? Então, eu fiz aqui esta orelhinha com vocês. E agora é só você voltar o vídeo no início dessa parte aqui da orelhinha e fazer a outra igual. Eu já fiz aqui a minha segunda orelha, as duas estão prontinhas, e agora a gente já pode fazer a costura das orelhas na cabeça do nosso cachorrinho. Vamos posicionar aqui a orelhinha na cabecinha, fazendo o formato que a gente quer. Então, ela já faz o formato dobradinho da orelha, né? A gente só tem que cuidar na hora de fazer a costura para que ela fique na posição certinha. Então, aqui em cima, eu vou inserir a agulha, cuidando aqui os olhos, ó, e nós vamos subir até a quinta e a sexta carreira acima dos olhos. Desta forma. E aí, a gente vai iniciar a nossa costura não fazendo ela reta, a gente vai seguir assim, na diagonal, e depois a gente volta as carreiras novamente. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui na última carreira, no primeiro ponto da última carreira da orelhinha, passando na cabecinha, entre os pontos da cabecinha. Vou pegar aqui o próximo ponto da orelhinha e vou inserir a minha agulha no mesmo pontinho aqui da cabeça, saindo no ponto do lado. Ó, mas já estou fazendo o formato que ela tem que ficar arredondadinho aqui, essa parte.
Então, a gente tem que cuidar só esta posição para que, quando ela esteja toda costurada, ela fique com a orelhinha para frente da cabecinha. Agora, eu vou pegar o próximo ponto, inserir no mesmo pontinho, saindo no ponto do lado, na carreira, na outra carreira, na carreira da parte de trás da cabeça, que a gente vai, ó, nesta posição assim, ó. Certo? Agora, a gente vai pegar aqui o ponto novamente, inserir no mesmo pontinho que a gente saiu, e só vai ir pro lado, um ponto pro lado, na mesma carreira. Ó, então, já fez o formato para trás, certinho. Agora, a gente tem que voltar ela assim, para que ela fique para frente. Vamos pegar o próximo ponto, inserir, saindo uma carreira agora para a parte da frente da cabecinha. Pulamos uma carreira, então, para frente, em direção ao focinho, digamos assim. E agora, nós vamos seguir pegando, sempre seguindo até terminar ali os pontos, sempre seguindo para a parte da frente, ali em direção ao focinho. E aí, ela vai fazer o formato certinho, ó, arredondado ali na orelhinha, ou na costura, e a orelha vai ficar posicionada para frente. Aqui é o último ponto, vou puxar bem ele ali. E agora já podemos prender aqui com um nó. Vou passar aqui o fio por cima da agulha, fazendo um nozinho. Aperto bem aqui o nó, e está certinho então a nossa orelhinha. Já ficou na posição correta, e aí a gente só vai inserir a agulha aqui por dentro da cabecinha, atravessando, e agora é só fazer um nozinho aqui também de segurança. Pronto, e agora é só esconder aqui o fio, cortando ele e escondendo ele lá dentro. E esta orelhinha, então, está prontinha. Ó, ficou nesse formato aqui arredondado, bem certinho. Ficou na posição que eu quero, que é com a orelha para frente, dessa forma. E agora vamos para a outra orelha. Esta outra orelhinha, nós vamos fazer a costura da mesma forma, só que ela tem que ficar para frente, então a gente vai iniciar a costura não acima do olho, nós vamos iniciar a costura aqui para a esquerda, ó, na parte de trás, na parte de baixo ali. Então, só muda isso, mas o formato a gente tem que fazer o mesmo. Então, vou iniciar aqui só para vocês verem como fazer. A gente vê a mesma posição que tem que ficar aqui na parte de cima. E aí, começa a costura pela parte de baixo, ali onde está o fio. Mais ou menos na posição que está aqui. A gente conta mais ou menos as carreiras que ficaram aqui. E inicia do outro lado da mesma forma, na mesma posição. Certo? E agora a gente vai costurando de baixo para cima, mas fazendo o mesmo formato da outra orelhinha, até ela chegar aqui nesta posição. Ó, a gente vai fazendo o mesmo caminho, só que ao contrário.
E agora é só subir aqui a costura para que chegue acima do olho. Já estou então com as duas orelhinhas prontinhas e ficou bem bonitinho aqui a cabecinha do nosso cachorrinho, não é mesmo? Vamos iniciar então o corpo do nosso cachorrinho, iniciando da mesma forma, com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel. E então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E é só seguir repetindo, um aumento e um ponto baixo, até chegar no final, totalizando 18 pontos. Quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 9 e 10 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 12 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 13 e 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. E já podemos iniciar com a colocação do enchimento. Vou colocar então aqui um pouco de enchimento e depois coloco o restante no final. É só porque fica mais fácil agora a colocação. E voltamos então para a carreira de número 15, que será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 16 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. E esta será a última carreira do corpinho. E vamos então finalizar aqui com um ponto baixíssimo e deixar um fio longo para a costura depois. Puxar aqui o fio e já podemos tirar o marcador também.
E agora vamos então preencher aqui o corpinho com o restante do enchimento. Preencher bem, moldando o corpinho, até que ele fique bem firme. E aqui está então o corpinho, com o formato certinho, e vamos deixar reservado para depois. Agora vamos tecer as patas dianteiras do nosso cachorrinho, iniciando também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Também vamos prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás. Então, é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. A quinta carreira será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora vamos fazer 6 diminuições. Uma diminuição, duas diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E vamos seguir com mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizamos então com 12 pontos. As carreiras de número 6 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 7 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12 e agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento, iniciando com o enchimento aqui na patinha e depois a gente preenche o restante. Então, vamos moldar a patinha primeiro, colocando o enchimento e fazendo o formato certinho. Agora que eu já coloquei na patinha, a gente coloca o enchimento aqui no que seria o bracinho do nosso cachorrinho, né? Vamos então para a carreira de número 13, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos. Nós vamos finalizar então esta carreira com 10 pontos. A carreira de número 14 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos. Finalizei então a carreira, agora vamos só preencher o restante aqui do bracinho, né, do nosso cachorrinho. Mas não precisa encher muito até o final aqui das carreiras, porque a gente tem que deixar um espacinho para que ele possa fechar
e ficar certinho depois na costura do cachorrinho. Ó, nós vamos prender agora, fechando dessa forma. Só que ainda tá faltando um pontinho aqui pra gente conseguir chegar na posição certa. Então, eu faço aqui o meu pontinho, e agora sim, ó, já consigo fechar dessa forma. Neste formato. Então, nós vamos fechar pegando os pontos da frente e os de trás juntos, fechando com pontos baixos. Vamos fazer aqui 5 pontos baixos no total. Prontinho, agora vamos só deixar aqui um fio longo para a costura. Vamos puxar então aqui o fio e já tirar esse marcador. E está pronto aqui o primeiro bracinho, né, a primeira pata dianteira, e agora é só você voltar aqui o início dessa parte da aula e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas patinhas dianteiras prontas, vamos então tecer as patas traseiras. E para as patas traseiras também nós vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Já prendendo o fio que ficou de sobra lá atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. A carreira de número 5 vamos iniciar com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontos baixos. E vamos agora fazer 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a última, sexta diminuição. E novamente 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizamos então a carreira com 12 pontos. As carreiras de número 6 até a número 14 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 9 carreiras e já retorno com elas prontas. Vamos fazer uma pausa nas carreiras para a colocação do enchimento, iniciando aqui com a patinha. Toda essa parte foi bem parecida com a do bracinho, né? Só mudou aqui, eu acho que o número de carreiras e muda a posição no final também. Então, aqui nós vamos preencher da mesma forma que a gente já fez com a pata dianteira. Vamos preencher a patinha, fazendo o formato dela, moldando direitinho, e depois a gente sobe aqui para a perninha do nosso cachorrinho, preenchendo bem. Vamos então para a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4. Vamos repetir mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos. Vamos finalizar então esta carreira com 10 pontos.
Prontinho, já podemos tirar aqui o nosso marcador. E agora nós vamos fechar, então, a nossa perninha aqui. Só que nós vamos fechar desta forma, um pouco diferente do bracinho, né? Assim, nesta posição. Então, nós vamos diminuir aqui um pontinho. No meu caso, eu tenho que diminuir um pontinho. Talvez você não precise. E agora sim, nós vamos fechar com pontos baixos. Serão 5 pontos baixos no total. Vamos fechar pegando a parte da frente e a de trás juntas, unindo as duas com pontos baixos. Prontinho. E ficou assim, ó. Esta é a posição da perninha. Agora nós vamos cortar aqui o fio, deixando ele longo para a costura. E está prontinho. Agora é só você voltar aqui nesta parte da aula e fazer a outra igual. Já estou com as duas perninhas prontinhas, as duas patinhas traseiras. E agora nós vamos fazer o rabinho que está faltando. E para fazer o rabinho, nós vamos iniciar com o anel mágico, só que desta vez nós vamos colocar 5 pontos baixos dentro dele, e não 6. Então, vamos prender aqui com um ponto, e agora fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Já podemos fechar, então, o anel. E agora nós vamos seguir, então, para a carreira de número 2, e as carreiras de número 2 e 3 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 5 pontos para cada uma das carreiras. Já vai fazendo os pontos e já vai ajeitando o rabinho, porque como são menos pontos no anel, ele fica um pouquinho mais chatinho de fazer. Fica mais apertadinho, né? Aí, então, você vai fazendo e já vai ajeitando assim, ó, para fazer o formato certinho. Então, aqui eu fiz a carreira de número 2 e agora já sigo com a terceira carreira, que também é de ponto sobre ponto. Prontinho. Agora, a carreira de número 4, nós vamos fazer um aumento no primeiro ponto e mais 4 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer o meu aumento. E agora, 4 pontos baixos. Vamos finalizar, então, esta carreira com 6 pontos. E aí já fica um pouquinho mais fácil, né, de trabalhar. Pronto. E agora as carreiras de número 5 até a número 10, deixa eu só cortar aqui este fio. As carreiras de número 5 até o número 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei então no final da carreira de número 10 e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. E vamos deixar o fio longo para a costura. Vamos só tirar aqui o marcador e puxar o fio. E está prontinho então aqui essa parte do rabo. E vamos então agora para a montagem e costura do nosso cachorrinho.
Iniciar então a costura do corpinho na cabecinha, iniciando ela pela parte de trás da cabeça. A gente posiciona a peça dessa forma, e o fio aqui, ó, a gente vai iniciar bem na parte de trás da cabecinha. E esta é a posição que deve ficar olhando de frente e de lado, então a gente primeiro verifica certinho, e agora aqui a gente vai, a partir do anel mágico inverso que tem ali, nós vamos contar 7 carreiras, e entre as carreiras de números 7 e 8, nós vamos iniciar a nossa costura. Assim dá para vocês terem uma ideia da posição certinha. E agora é só ir pegando aqui os pontos da última carreira do corpinho, passando o fio e pegando os pontos da cabecinha, sempre olhando se está certinho na lateral e na frente, para que não fique torta. Às vezes a gente costura toda a cabeça e quando a gente vai olhar de frente, a cabeça tá meio de lado, meio torta. Então a gente sempre fica costurando e já olhando a posição, se lá na frente está correta. Então é só seguir pegando os pontos da cabecinha e do corpinho. Ó, aqui na parte de trás já tá ok, e eu já posso começar aqui na lateral. E aí, é uma costura bem simples, não tem mistério, a única coisa é cuidar a posição se está ficando correta. Já está bem centralizado, certinho na cabecinha, então agora aqui eu já consigo ir com a costura para a parte da frente. Que ele vai ficar certinho, não vai deixar a cabeça torta. E agora a gente faz da mesma forma que a gente fez aqui atrás, costurando aqui nesta posição, nesta linha. É só cuidar mesmo a posição, não tem segredo não. E como também são poucos pontos, porque a abertura do corpinho é pequena, então a gente vai só pegando os pontinhos corretamente. E agora a gente não vai fechar tudo. Antes da gente fechar, a gente tem que inserir um pouquinho ainda de enchimento, para que não fique essa parte aqui mole, né? Então a gente tem que preencher aqui para que fique firme, formando o pescocinho aqui do cachorrinho. E aí é só seguir com a costura até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, então eu vou só passar o fio aqui por cima da agulha para dar um nozinho. Vou passar o fio aqui por dentro do corpinho e dar mais um nozinho aqui de segurança. E agora sim é só esconder esse fio aqui e cortar. Está pronta então essa parte. E assim ficou a costura, ó, bem direitinho. Mal dá para ver os pontos. Vamos então para a costura aqui das patas dianteiras do nosso cachorrinho, posicionando da forma que a gente quer que ele fique sentadinho, dessa forma. Então a gente vê a posição certinha, tem que ficar aqui alinhado abaixo da orelhinha, depois dos olhinhos, né? Mais para trás dos olhinhos. Vamos pegar aqui e inserir a agulha entre a primeira e a segunda carreira aqui do corpinho, depois ali da união da cabeça com o corpo, né? Então a gente pega entre a primeira e a segunda carreira e a gente costura assim na diagonal, não em linha reta. Porque se a gente costurar em linha reta não vai dar certo para ele ficar sentadinho. Então a gente vai costurar assim, dessa forma, costurando na diagonal até chegar na linha ali abaixo da orelhinha. Então aqui eu já pego os pontos do bracinho
prendendo com os pontos do corpinho, já seguindo um ponto aqui para trás. E aí eu sigo costurando assim na diagonal. Também não tem mistério, a costura é simples. É só cuidar da posição mesmo. Ó, a gente quer que ele fique assim, com o bracinho para frente. Então, eu vou ter que puxar um pontinho aqui mais para frente dele, do corpinho dele. Pronto. Agora, eu pego o ponto aqui e desço mais uma carreira. Ainda na diagonal. Já estamos alinhados aqui, ó, abaixo da orelhinha. Essa é a posição que ele tem que ficar. Certo? E aí, quando chegar no último pontinho, a gente também tem que dar aquele nozinho. Só que o bracinho, para que ele fique posicionado para frente, sentadinho, a gente vai ter que prender esse bracinho no corpinho. A gente vai ter que dar uns pontinhos agora aqui, ó, prendendo esse bracinho para frente. Então, aqui eu vou pegar o pontinho, vou dar o meu nozinho, que aqui encerrou a costura do braço mesmo, né? E agora a gente só vai prender esse bracinho na posição para frente do corpinho. E aí é só dar uns pontinhos aqui até que ele fique na posição correta. Ó, pegando nos pontos do bracinho, prendendo com os pontos do corpinho. Passa a agulha agora no corpinho. E aí você faz aí quantos pontos forem necessários para prender esse bracinho. E depois que estiver bem posicionado o bracinho, bem costurado ali para frente, aí a gente vai ter que dar um nozinho também. Só prender aqui a lateral. E agora eu vou dar aqui o meu nó. E então é só esconder esse fio. Vou dar mais um nozinho aqui de segurança. Prontinho. Agora é só cortar o fio. E agora é só fazer o mesmo para o outro lado, costurando da mesma forma. Já fiz aqui a costura das duas patas dianteiras e agora vamos então para as patas traseiras. Vamos posicionar também, deixando ele sentadinho para verificar a posição correta. Então, a gente faz o formato já certinho aqui e verifica a posição onde a gente vai iniciar a costura. Ele tem que ficar assim, ó, com os bracinhos entre as pernas, certo? E alinhado com o bracinho, ó. A costura dele fica aqui alinhada. Então, nós vamos pegar aqui entre a quinta e a sexta carreira após o anel mágico, e será onde a gente vai iniciar aqui a costura. E aí é só seguir costurando da mesma forma que a gente fez anteriormente, pegando os pontos da última carreira aqui da perna e costurando, passando a agulha entre os pontos do corpinho, na diagonal, para fazer esse formato. E sempre verificando a posição para ver se está ficando da forma correta. E após prender aqui também, ó, essa parte aqui da perninha, nós vamos ter que prender ela fazendo uns pontinhos, prendendo no corpo, da mesma forma que a gente fez lá nos bracinhos, para que ele fique nessa posição, senão ele vai ficar com as perninhas soltas, né? Então, a gente vai ter que posicionar assim, dessa forma,
e prender com os pontinhos aqui na perninha e no corpinho, deixando ele na forma certinha. Cheguei aqui no último ponto, vou dar um nozinho e depois sim seguir prendendo a perninha com os pontos, para não ficar assim soltinha. Vamos posicionar certinho e dar os pontinhos aqui, prendendo no corpinho. E aí é só prender com quantos pontos forem necessários, para que ele fique na posição correta. E depois de dar os pontos para prender, a gente vai dar o mesmo nozinho, e esconder o fio e cortar, da mesma forma que a gente já fez com as patas dianteiras. Ó, está prontinho. E agora eu só vou prender aqui com o meu nó. Este lado está pronto e agora é só fazer a costura do outro lado da mesma forma, cuidando a posição. As duas perninhas já estão prontas e agora está faltando então para finalizarmos somente o rabinho. Vamos costurá-lo então? Para fazer a costura do rabinho, aqui atrás, nós vamos precisar sentar ele para verificar a posição certinha. E assim a gente consegue posicionar da forma correta. Só cuidar daí a posição em relação às costas dele, para que ele fique centralizado. Mas a costura também é bem simples, é só passar o fio nos pontos da carreira e cuidar aqui, ó, para que ele fique alinhado conforme a gente for costurando. E só ir contornando aqui, então, esta última carreira do rabinho, costurando no corpinho. Sem segredos. Já estou chegando aqui no final da costura do rabinho. E aí é só fazer da mesma forma, né? Nós vamos dar aquele nó e esconder o fio. E o nosso cachorrinho caramelo está prontinho. Este é um cachorrinho meio que coringa, pois com ele você pode personalizar de várias outras cores. E se você já é mais experiente no crochê e sabe fazer troca de cor, então pode fazer ele com manchas, que vai ficar um amor. Bom, lá no início do vídeo eu já dei várias ideias de como ele pode ser utilizado. Agora é sua vez de usar a imaginação e a criatividade. Quero aproveitar para te convidar a participar do Clube Amiguchos, onde você terá acesso a receitas exclusivas. Clica no botão Seja Membro para maiores informações. Mas agora me conta, o que você achou dessa aula? Gostou? Me fale aqui nos comentários e se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!